Fala, meu povo! povo! Gente, terminamos agora o 9º episódio de 13 Reasons Why e eu tô com o olho até inchado, que eu tava chorando. Cara, desolados. Desolados. Vocês falaram que depois do 8º era só ladeira abaixo, eu já tô de cara no chão, ainda tem ladeira pra descer? Ainda tem ladeira pelo jeito. Ai, gente. Gente, sério, meu casaco tá até todo troncho, que eu vesti ele correndo pra gravar. Enfim, quem tá acompanhando o nosso domingo de lamentações no Stories, comenta aí. Porque terminando aqui, a gente vai assistir The Handmaid's Tale pra poder gravar também. Nossa. E vai ser só lamentação. E hoje à noite tem uma live de Westworld depois do episódio aqui também, então... Cara, eu tô destruída com esse episódio por vários motivos. Antes da gente entrar na parte do conselheiro, que foi ele que testemunhou, né, nesse episódio, eu queria comentar duas coisas que eu achei muito relevante nesse episódio, de modo geral. A primeira? A primeira coisa é a conversa do Clay com o pai dele, que mostra claramente como você ter um pai racional, um pai barra uma mãe, um pai do tipo um pai, sabe? Um pai. Ah, tá. Não é tipo um pai especificamente, pode ser qualquer pessoa que seja responsável por você na vida. Racional e consciente da sua função de educador. O pai do Clay é uma pessoa muito consciente da função que ele executa na vida do filho, né? Ele tá passando por problemas no casamento, ele tem consciência que isso afeta o filho e ele conversa de igual para igual com o filho. Existe uma vertente de educação que até o príncipe William já deu entrevista algumas vezes dizendo que segue, que é: não tente fazer com que o seu filho alcance o seu nível de maturidade. Você precisa ajoelhar no nível de maturidade do seu filho ou da sua filha para ensinar ele no nível que ele entende naquele momento. E eu acho que o pai do Clay segue muito essa linha, né? E a gente viu isso nesse episódio, na conversa deles, e viu também na conversa da Jéssica com o pai dela. Ele fez o mesmo, né? Ele fez a mesma coisa. Então, são dois exemplos. Eu sei que a gente critica muito todos os pais de 13 Reasons Why. A função é essa da série, né? E diz que eles são relapsos, que eles não estão atentos, que eles, enfim, são pessoas que deveriam prestar um pouco mais de atenção na educação que eles têm que oferecer para os filhos. E nesse episódio eles trouxeram dois pais que prestam atenção. Fazem isso, talvez imaturos também, talvez não com 100% do conhecimento, porque ninguém tem. Exato. Mas eles tentam. Eles tentam pelo caminho certo, né? E houve a abertura e eles não criticaram. Como, tipo, o pai dele podia chegar, tipo, Clay, tu tá doido? Cala a boca. Você não sabe o que você tá falando. Quantas vezes a gente já ouviu dos nossos pais, você não sabe o que você tá falando? Sim, né? Exatamente. E ele tinha abertura pra falar isso pro Clay, o pai da Jéssica tinha abertura pra falar isso pra ela, mas eles ouviram. Sim, eu vou arrumar a manga da minha camisa que tá me incomodando, a manga dobrada dentro do casaco. Entendi. Não então vamos, conseguir. Não vai? Não, tem que tirar o casaco, vai, vamos seguir no brilho, vai. Seguindo o brilho. Vamos seguir no brilho, porque eu preciso de alguma coisa brilhando nesse vídeo, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar de novo. Exato. E a segunda coisa é dos pais? Não, então, tem os pais, eu já esqueci que eu tinha duas coisas, tá vendo? Eu tô focada na frase do conselheiro que eu não posso esquecer de falar nesse episódio, nesse vídeo. A pessoa já acha que tem um episódio. Mas é um episódio. É um episódio dessa série. Mas, enfim, tem a frase que eu vou deixar pra falar depois, mas é sobre o Justin. Sobre a conversa que o Justin teve com a mãe dele também. A mãe dele é uma mulher viciada em drogas, sexualmente, psicologicamente, emocionalmente abusada e escravizada por um traficante. E ela tá ali por opção, ela é viciada em metanfetamina e a gente sabe como metanfetamina transforma a vida das pessoas que são viciadas. A gente viu isso muito em Breaking Bad. Escraviza mesmo, né? A pessoa fica dependente realmente daquela vida e daquele consumo. Então, a conversa que ela teve com o Justin me deixou muito triste, porque ela seria uma ótima mãe se ela tivesse numa outra realidade de vida. Isso me entristece muito. Saber que às vezes a droga destrói famílias e destrói lares que poderiam ser lares incríveis, assim. A visão dela sobre o Justin é uma visão maneira, por mais que ela seja uma mulher viciada. E é aquela parada que sempre falam, ninguém te conhece melhor do que a sua própria mãe. Até quando ela tá fora de si. Até quando ela tá fora de si. Então é muito triste você ver que o Justin é um cara legal, ele não é como o Bryce, ele não é como os outros.
Ele foi péssimo com a Hannah. O que ele fez não é perdoável. Ele abusou da Hannah também muito, emocionalmente principalmente. Mas hoje, nessa segunda temporada, a gente tem visto um outro Justin, sabe? Um Justin que preferiu se colocar em perigo por conta dos erros que cometeu. Diferente do Bryce, que até hoje finge que nada aconteceu. Diferente do Zack, que não tem coragem de falar. Então o Justin é um cara muito corajoso. Ele abriu mão da vida dele pra ele não viver naquela mentira. E a mãe dele sabe disso, sabe que ele é um cara maneiro, justo, ético, e ela conversa com isso sobre ele. Ele só voltou, ele só aceitou sair daquela maluquice que ele estava vivendo pra ajudar. Pra ajudar, porque ele acreditou que podia ajudar. E o Clay e o Tony tiveram essa visão sobre ele também. A família do Clay, principalmente, teve essa visão sobre ele, do quanto ele é importante nessa história. Acolheram ele, que prova que é uma família que também tem um potencial incrível, salvo determinados problemas que todo mundo tem. Então, eu acho que foram 2 momentos, assim, 2 histórias de relação pais e filhos que a gente não pode ignorar por terem sido rápidas nesse episódio. Sim. Porque são exemplos positivos de como seguir. Aliás, esse episódio especificamente foi cheio de exemplos positivos, né? Porque a gente tem a história do conselheiro também, foi um exemplo muito maravilhoso. É aquilo que você falou, não tem como perdoar, tanto que a mãe dela não dá nenhum apoio psicológico pra ele, sim. Mas ela se sente confortável, né? E ele também. Ele sabe que ele não vai se perdoar nunca, ele vai estar com essa culpa pra sempre, sim. Porque ninguém consegue entender a culpa de ter uma fita, né? Ninguém mesmo. É pra sempre. É pra sempre. Eu Nunca acho que a ninguém gente que vai tá de apagar. fora, a gente julga, né? A gente julga, a gente diz se é certo ou errado na nossa opinião, no nosso ponto de vista, mas ser responsável por uma pessoa que tirou a própria vida, de alguma forma, responsável por uma partezinha disso, é muito complicado, eu acho. É uma marca eterna na sua história. Exatamente. E entrando então na história do conselheiro, que deu o testemunho nesse episódio, vocês veem que a vibe da gente tá bem pesada, né? Eu tô sentindo, assim, tipo, eu tento me animar no vídeo, mas não tá indo. Tem a parte que anima. Mas assim, ele... Primeiro que aconteceu aquilo que eu falei até antes de estrear a segunda temporada e que só agora eu tô me lembrando de falar. Cada episódio realmente tá sendo narrado, regido, maestrado, não sei como é que fala, por um dono de fita. Toda vez que o dono da fita vai testemunhar, é a pessoa que narra e dá os conselhos e as palavras daquele episódio. Mesmo que as cenas às vezes sejam do Clay, do Justin, do Tyler, enfim. O narrador, ele vai justificando palavras dele para compor o episódio. Isso tá muito bonito nessa temporada. E o conselheiro tá mal, né, gente? Então, eu acho que assim, é aquele negócio. A partir do momento que ele cedeu pro racional, para contar a verdade, o que azucria na mente dele, ele abre espaço realmente para se confortar a longo prazo. Sim. Ele podia ficar calado e seguir o que os advogados falaram, só que ele ia viver com o emprego dele infeliz. Claro. Aprisionado. Ele ia seguir o sistema de forma infeliz. E quem consegue isso em pleno 2018? Exato. Existe um comichão dentro de todos nós hoje em dia que ele serve tanto para nossa vida pessoal quanto para nossa vida profissional. Então, não dá. O mais óbvio que agora pode acontecer com ele na minha cabeça é que ele vai ser demitido. Sim, isso é certo. Ele assinou a carta de demissão dele, fatalmente. E é isso. Tipo, ele botou... Quando a Hannah foi procurar ele colocou os problemas dele em primeiro lugar. Sim. E agora ele virou as costas para todos os problemas dele. E a gente desabou, literalmente. Eu e Panda desabamos na cena imaginária dele, em que ele impede a Hannah de sair da sala e ele fala tudo que ele deveria ter falado, uma pessoa que se preocupa de verdade falaria. E ela fala, mas agora não adianta nada, né? Eu tô morta. E então, aí, a partir de então, ele não conversa mais com a Hannah. Ele não conversa mais com a série. Ele quebra a quarta parede, porque ele sabe que existem meninas ali, pessoas ali, até meninos ali, que estão assistindo a série, que precisam de ajuda e que não conversam, que estão fechados, às vezes pensando em desistir. Sim. E aí, ele começa a conversar com essa galera e toca
todo mundo. Sim. Né? Você é tocado por aquilo, porque a série se torna... É verdade. O propósito da série tem um caminho real que ele olha pra você e fala, cara, nada dessa série poderia não acontecer se eu teria feito isso, e todo esse esforço da minha imaginação, tá aqui conversando com a Hannah, minha imaginativa, é pra mostrar pra todo mundo que tá assistindo essa série que não precisava existir essa série. É verdade. E aí, é aquela parada. Agora vamos aproveitar de novo e falar. Se você precisa de ajuda, aqui na descrição tem o link do Centro de Valor à Vida. Cara, procura. Nem só isso. A legenda da série colocou CVV ao invés do negócio lá dos Estados Unidos que tem. Porque é realmente um centro que ajuda todo mundo que precisa. Não só isso. Eu acho que muito além do que procurar o CVV... Tem uma coisa que esse episódio mostrou, assim, que tanto no depoimento da... Eu ia falar o nome dela em Gilmore Girls, porque não consigo. Ela vai ser sempre amiga da Rory pra mim. Mas eu tô chamando de novo. Mas eu acho que muito mais do que CVV, esse episódio mostrou que não é só indicar o caminho, sabe? É dar atenção, é dar aconchego. Às vezes você é conselheiro, você é diretor, você é tio, primo, qualquer pessoa, amigo de alguém que você veja que está passando por algum problema. Não é só dizer, procura aí ajuda e dar as costas e ir embora, sabe? Se você se importa com a pessoa, tenta ajudar de alguma forma dando um ombro, dando um pouco mais de atenção. Sei lá, sabe? Eu acho que a gente tá aqui para se ajudar, né? O ser humano é um animal que vive em comunidade. A gente foi feito para isso. A gente não foi feito para viver sozinho. A solidão é muito alucinadora, assim, né? Quando você se sente sozinho, sem ter quem pedir ajuda, sem ter quem apoie, sem ter alguém para conversar, a gente se afunda muito, né? Então, já que nós somos pessoas que nascemos para viver em comunidade, por que não emocionalmente a gente também ser essa comunidade que se ajuda, que conversa, que ao invés de brigar, discute, que ao invés de discordar, questiona para entender, sabe? Por que a gente limita a nossa capacidade cerebral, né? E isso me volta para mais um episódio, mais um trecho do episódio, que é o Clay conversando com o diretor. Que claramente limita pessoas. Exato, dá pra entender o lado do cara? Ele tem os argumentos dele, né? Ele é um administrador de empresa ali, sabe? Ele tá preocupado com a imagem da escola dele, com o lucro da escola dele, com quem tá prejudicando o bom andamento do negócio dele. Exato. É um negócio pro diretor da escola. Ele não necessariamente tem um apego pedagógico com aquelas crianças, até sabe? porque ele nem cuida disso. Ele não dá aula, ele não cuida de nenhuma parte pedagógica. Nada. Ele cuida do administrativo do negócio. E como dono de um negócio, ele está preocupado com o rendimento do negócio dele. Se a escola perde esse julgamento, ferrou para ele como negócio. Então ele está preocupado com isso. E ele perde até um cargo, ele é mandado embora. Sim, né? Isso se ele for o dono da escola também. Se ele for o dono da escola, ele fale. Porque muitos diretores são donos de escola também. Mas ele tá preocupado com isso. E o Clay, claramente, para ele, tá atrapalhando o andamento do negócio dele. Então ele coloca o Clay numa posição de renegado, de culpado pelas fitas, pela liberação das fitas na internet. E o Clay vai pra sala do castigo, em que ele conhece Cyrus e reencontra Tyler e entra pra gangue do mal, pros anarquistas da escola, entendeu? Que vão tacar fogo de estupradores no campo. Cara, que a gente achou durante essa conversa do Clay com eles... Não, só mais um detalhe. Eu achei interessante o Clay perguntar se ele ouviu as fitas e ele falar que não. Sim. Porque ele acredita que dar ouvido a Hannah é dar ouvido ao estupro. Como todo mundo que criticou a primeira temporada aquilo lá de fora, era um discurso. Tipo, assistir a essa série é assistir a uma série que incentiva o estupro. Exato. E não é. Quando você dá ouvidos ao estupro, ao abuso, você não está incentivando que ele aconteça. Você está ouvindo para discutir e impedir que aconteça de novo. É ignorância você dizer que comentar sobre alguma coisa incentiva que essa coisa se prolifere. Não é bactéria. Tá? Só para deixar bem claro aqui. Existe um estudo psicológico sobre essa
isso que o diretor falou, né? Que um aluno pode despertar o interesse de fazer a mesma coisa que a Hannah fez em outro. Pode, mas pode mais se não conversar. Exatamente. Outra coisa que eu queria comentar. A conversa sobre o Bryce, a mãe e o pai dele. Que eles estavam esperando a Chloe pro café da manhã. Sim. E a menina não apareceu. E ali acontece uma coisa que alguém comentou em um dos vídeos nossos. Eu achei muito relevante. E nesse episódio eu prestei atenção. Gente, desculpa a gente não colocar print nem nada, mas vocês sabem que esses vídeos estão sendo feitos sem edição. Isso. Então você, pessoa que comentou, sabe que foi você que comentou. Obrigado. Sobre a culpabilidade que o pai do Bryce joga nas costas da mãe dele o tempo inteiro. Isso aconteceu no campo de futebol no episódio anterior, em que ela questiona o filho e ele fala: você educou o nosso filho, você sabe o que você fez. Do tipo, a responsabilidade é dela. E agora, no 9º episódio, ele falou exatamente a mesma coisa. Quando ela questiona o filho, o pai fala: você não sabe o filho que você educou? Você não sabe a educação que você deu pro Bryce? Para de palhaçada. Ou seja, ele, enquanto patriarca extremamente machista, ele joga a responsabilidade de tudo que o filho é no colo da esposa. Que enquanto ele estava na rua fazendo dinheiro, liderando grandes negócios, ela estava em casa educando o filho dele. Não estava, né? Porque ela é uma dondoca também, extremamente mimada, que deixou o filho se desenvolver na vida com todo o dinheiro do mundo. Nenhum dos dois ali é responsável por culpar um ao outro. Eles não têm esse direito porque os dois foram negligentes. Mas ele, extremamente machista, joga a responsabilidade pro colo da mãe. Como se a mãe tivesse o único dever de educar o filho depois que ela pare. Não é assim, na hora de transar, a mulher não tá fazendo sozinha, né? Tem um homenzinho ali contribuindo com 23 cromossomos, inclusive. Então, dê conta dos seus 23 cromossomos quando você tiver um filho, entendeu? Seja responsável pela sua metade da célula. Entende que é uma pessoa que tem um jeito... certo, é célula, é porque eu sou de humanas. Então, todos os meus exemplos biológicos podem estar extremamente equivocados. Peço desculpa a vocês que fazem coisas incríveis com diplomas de biomédicas, mas eu não tenho a menor obrigação. Vocês estão aí para me representar no mundo, entendeu? Exato. Eu só dou exemplos. Mas é interessante que... Mas os 23 cromossomos tá certinho, porque é 46, né? No DNA. Tá ótimo. Tá bom? Pode seguir em frente. E aí, logo depois disso, ele fala para dar suporte. Dê suporte a ele. Mas é uma pessoa individual com um pensamento, que segue um jeito, que segue um pensamento, e é um adulto, né? Ele tá ali formado. Ele só precisa sair da escola e ir pra faculdade, mas é uma pessoa feita, formada, com uma linha de raciocínio. Ele ainda dá um conselho pro filho extremamente machista, do tipo, essa sua namorada aí, ó, resolve isso. Que tipo de conselho é esse que esses pais dão pros filhos? E você vê que a mãe, ela... Eu não sei o que acontece, porque ela é bem enigmática. Ela é negligenciada pelo marido, ela vive com um homem machista que não se importa com ela. Quando o pai fala, tu dá conta dessa garota porque namoradas precisam ser respeitadas uma pessoa e que não apoia traídas, você não pode ser traída por você. Ela olha pra ele e fala, tu tá de sacanagem comigo, mentalmente, obviamente, porque ela é submissa. Então ela não consegue discordar do maridinho dela que bota muito dinheiro na conta bancária. Então é surreal, assim, o nível de submissão de determinadas mulheres por medo. Teve também algum vídeo nosso que a gente comentou que o não é sempre uma opção. Sim. E teve uma menina que comentou, às vezes o não é uma opção. O que o conselheiro fala pra Hannah é muito verdade. Todo mundo pode se controlar. Não existe essa de instinto animal. Não existe essa de eu olho pra bunda das mulheres na rua porque eu não consigo me segurar. O que você é? Só pra saber, assim, você é tipo um animal irracional? Acredito que não, tanto que isso é o que nos diferencia dos outros animais. Então... Não, se a pessoa não consegue, é porque ela precisa de ajuda. Ela precisa de uma orientação psicológica. Eu sou descontrolado sexualmente. Não é a sociedade que tem que se acostumar com o seu jeito. Não. Se você tem um jeito onde a sociedade fala que você está errado, você precisa procurar uma pessoa que tem um diploma naquilo que ela pode te ajudar, um psicólogo, um terapeuta. Qualquer coisa, gente. Pra ela te orientar.
Ou então um padre, né? Tem muitas pessoas religiosas que vão até um padre. Tem gente que busca ajuda na religião. Enfim, o importante é buscar ajuda. Pode ser até com um amigo seu. E às vezes tudo isso junto. Você vai em todo mundo, Exato. Pega uma ideia de cada um pra formar uma linha de raciocínio que você julgue ser correta. O fato é, ninguém é obrigado a conviver com o seu descontrole. E, mais importante, ninguém é obrigado a dizer sim pra absolutamente nada. Se as duas pontas da história tiverem essa consciência, os problemas vão reduzir absurdamente. Então essa é a noção, eu acho, que esse conselheiro trouxe, né, com esse testemunho, Kevin, o nome dele, né? Isso. Com esse testemunho nesse episódio, que ele podia fazer mais sim, se ele tivesse se permitido. O não que a Hannah não deu pro Bryce foi o não que ele também não deu pra Hannah. Não. Porque ele ouviu o que a Hannah falou e ele não se preocupou. Ele deveria ter falado, não sai dessa sala. Da mesma forma que ela deveria ter falado pro Bryce, não me estupra. Senão eu vou te denunciar. Você sempre pode fazer isso. Eventualmente, você vai encontrar pessoas que ultrapassam limites e que não vão ouvir o seu não. E aí a gente começa a ver que o Clay tá entrando na história nesse mesmo ritmo. Porque ele tá sendo coagido de todos os cantos. Ele não entende como a sociedade está funcionando. Sim. Ele não vê solução em mais nada. Sim. Ele pede para fugir dos problemas dele, independente se vai desestruturar a família dele. Aí ele chega na escola. Ele é coagido pelo valentão da escola, pelo Bryce. Sim. Aí ele é mandado pra sala do diretor e é coagido pelo diretor. Aí ele sai de lá, encontra uma galera maluca que fala vamos explodir tudo. E aí depois, quando ele larga essa galera, ele é sequestrado, colocado no chão, chutado até ficar quase desacordado. Cara, é louco. Se você acha que esse menino, no fim das contas, vai subir num unicórnio e falar, vamos defender... Não vai. Não. Ele vai se abalar psicologicamente. Cara, mas é aquela parada. Você... te pegam, te dão um cacete, te bate uma porrada, de você estar no chão ali, do jeito que ele tava. Sim. Não tem diretor pra conversar, não tem um responsável pra conversar. Vai na polícia. Acabou. Vai na polícia. Sim. O que ele faz? Ele levanta, ele aceita que ele apanhou, ele não vê a solução e ok? E vai pra casa? Apanhou? Caraca, eu fico muito revoltado. Porque eu fiquei muito revoltado. Aí o que acontece? Nessa situação insana, aparecem os dois malucos de novo, que olha, você apanhou, você está sentindo dor, vamos usar essa dor por uma parada, para uma anarquia. Caraca, não, sabe? Não é assim que funciona, né? Mas ok, a história tá seguindo. É pra gente seguir. É pra seguir. Eu tô acreditando nesse momento. Eu reclamei do episódio 7, que eu tava achando que tava... 8, que eu tava achando que tava sendo enganada. Nesse, eu já vejo uma história novamente seguindo. Que bom. Porque eu vejo que estão colocando o Clay no mesmo trilho que a Hannah estava. Sim. Ele tem tudo pra fazer a mesma coisa. Tanto o Clay quanto o Justin, né? São caminhos diferentes. Não, até o fotógrafo também. São caminhos diferentes de desistências que podem acontecer ali sobre a própria vida. Compreensíveis, porque são situações bem pesadas que todos eles estão enfrentando, mas eu acho que dessa vez eles vão resolver, eu espero. Tomara. Partiu assistir The Handmaid's Tale, então ainda faltam alguns episódios de 30 Reasons Why, e amanhã a gente vai trazer mais um episódio tem pra o vocês. Tony também, a gente esqueceu de falar do Tony. O Tony tá revoltado. Eu não sei nem o que dizer sobre o Tony, eu preciso esperar. Acho que o episódio do Tony é o próximo. Eu acho que a gente desenvolve mais o Tony no episódio dele, porque eu não tô entendendo muito bem, assim, por mais que esteja um pouco claro que ele é uma pessoa extremamente diferente do que a gente acreditava, eu preciso de mais informação pra falar sobre ele. Eu acho que o que a gente falou até agora é o que a gente sabe. Ele é uma pessoa que não consegue controlar a raiva e tá sofrendo retaliação tanto quanto os outros. Vamos botar a cabecinha já pra terminar. Vamos. Obrigada, gente. Todo mundo que tá assistindo, a gente tá abalado mesmo. Foi bem intenso esse episódio pra gente, assim. Eu chorei bastante. E eu não tinha chorado nos 8 primeiros episódios. E agora eu chorei. Aguenta, coração. Vamos ver como vai ser essa reta final. Isso Beijo. aí. Tchau. Até a próxima. Deixa o like, não esquece. E desculpa porque ontem não teve vídeo. Vai ter todo dia agora. É porque teve gente que sentiu falta. Desculpa, amo vocês. Não teve, tá tendo. Pergunta pra gente nas redes sociais que a gente responde. E se não tiver outro dia,
tá tudo bem. No próximo dia tem 2, tem 3. Sempre tem. Valeu, beijo. Beijo.